Pronto, boa noite. Tá tudo bem com vocês? Alguém tá pedindo, Adna tá pedindo para mandar o link do GP. Alguém pode mandar para ela? Boa noite, gente. Ninguém responde. Vocês estão me ouvindo? Vergonha de falar, com tudo do mesmo jeito. Perderam ainda a vergonha. Sobre o aula passada. Todo mundo aqui mandou os exercícios. Alguém não conseguiu? Alguém ficou com dúvida? Hein, gente? Alguém ficou com dúvida? Todo mundo enviou? Foi de boa essa atividade, Randers? Eu enviei, professora, foi de boa. Foi. Deu para entender direitinho as aulas teórica e prática? Os vídeos? Eu sim. Vocês viram que eu coloquei sobre a monitora, Maíse? Eu coloquei lá e coloquei o telefone dela, né? Que ela vai atender no WhatsApp. Quem tiver dúvida pode falar com ela no WhatsApp. O que eu botei lá para pedir a vocês que evitem falar em horários que não sejam horários de aula, não é o horário da nossa aula. São os horários das aulas em si. De manhã, de 8 às 11h30. À tarde, de 1 às 4h30, 4h40. À noite, de 6h40 às 10h20. Então, fora desses horários, evitem de falar com ela, principalmente após as 10h20, né? Porque vocês adoram estudar de madrugada. E aí as dúvidas surgem de madrugada, né? Então, não vão de madrugada estar ligando para a monitora, nem estar mandando mensagem, né? Que ela tem que dormir. Então, evitem estar mandando, certo? Perguntas sobre horários fora dos de aula. Ok? Pergunta a ela, teve dúvida, pergunta a ela, não conseguiu, pode marcar uma reunião com ela no Google Meet. Não entendeu? Pode mandar e-mail para mim que a gente marca uma reunião no Google Meet para tirar qualquer dúvida, certo? Se alguém tem alguma dúvida da aula de ponto, quer fazer alguma pergunta sobre a atividade? Se ninguém responde, né? Então, não tem. Vamos agora, certo? Eu vou botar aqui para apresentar, para a gente ver o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é sobre retas. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, meu? Também sim. Sim, né? Então, vamos lá. Reta genérica ou qualquer, mais conhecido como reta qualquer, certo? Para entender reta, gente, para poder fazer reta, tem que ter entendido o ponto, ok? Então, eu não vou mais voltar para explicar o que é diedro, o que é projeção de ponto, nem o que é abscissa, afastamento e cota. Eu espero que vocês já tenham aprendido, ok? Então, vamos lá. Retas, certo? Uma reta, ela fica determinada no espaço quando se conhece dois de seus pontos. Então, olhando aqui para essa figura, a gente vê aqui o ponto objeto A e o ponto objeto B. Por ele está passando uma reta objeto, que eu chamo de reta R. Pode ser qualquer letra, mas reta é letra minúscula, tá? E ponto sempre letra maiúscula. Mesma coisa para as suas projeções. Sempre letra minúscula para reta. Então, pessoal, para mim individualizar uma reta no espaço, eu preciso conhecer pelo menos dois pontos dessa reta. Então, essa reta R está sendo individualizada pelo ponto A e pelo ponto B. Mas nessa reta R vão passar infinitos pontos, ok? Na reta R vão passar infinitos pontos.
mas eu preciso saber apenas de 2 para me determinar ela no espaço. O que é a projeção de uma reta? Se a reta for oblíqua ao plano, veja que aqui é o ângulo oblíquo, tá? O que é a projeção desta reta? É uma reta. Aí eu pergunto, a projeção desta reta está em verdadeira grandeza? Não. Não está em verdadeira grandeza. Observem a distância do ponto objeto A para o ponto objeto B. E a distância da projeção de A para a projeção de B, que são diferentes. Então, se a reta for oblíqua ao plano, sua projeção é uma reta, mas esta reta não está em verdadeira grandeza. Se a reta for paralela ao plano, o que vai ser a projeção dela? Uma. E está em verdadeira grandeza. Muito bem. Se a reta estiver situada no plano, a projeção dela vai ser a própria reta, certo? E como é a própria reta, né? Então, os pontos objetos vão ser coincidentes com as suas projeções. Então, também é verdadeira grandeza. Se a reta for ortogonal a um plano de projeção, o que vai ser a projeção? O que vai ser a projeção? Vai ser apenas um ponto, e não está na verdadeira grandeza. Ponto. E não está em verdadeira grandeza. Então, o que a gente pode dizer? Que a projeção de uma reta é sempre outra reta, com exceção se esta reta for ortogonal ao plano, certo? Que aí é um ponto a projeção dela. Então, vamos entender o que é uma reta qualquer. Reta qualquer é aquela que é oblíqua aos planos de projeção e à linha de terra, certo? Então, a reta qualquer oblíqua a π e oblíqua a π', ok? Então, vejam, ponto objeto A e ponto objeto B estão determinando aqui a reta R, certo? Então, reta, como é que eu sei que é reta qualquer? Porque ela é oblíqua aos planos de projeção e à linha de terra. Gente, existem vários outros tipos de reta, certo? Existe reta de perfil, reta frontal, reta vertical, reta horizontal, enfim. Vários outros tipos de reta, que é outro conteúdo que a gente não vai dar aqui na aula remota, porque eu e a Esa, a gente sentou para definir, né, os conteúdos, e a gente tirou alguns que seriam mais complicados para dar no ensino remoto. E esse conteúdo de retas foi retirado, mas o princípio é o mesmo, é a mesma coisa, né? Os mesmos conceitos. O que a gente quer é trabalhar a visão espacial de vocês para vocês aprenderem a projetar um objeto, certo? Então, reta qualquer é o que a gente vai estudar hoje. E os seus pontos notáveis, certo? O que é a projeção de uma reta? Outra reta. Então, veja, eu tenho aqui ponto objeto A e ponto objeto B. No plano horizontal, projeção horizontal de A e projeção horizontal de B. Pela projeção horizontal dos pontos, está passando a projeção horizontal da reta, certo? Então, eu chamo projeção horizontal da reta de R. Eu tenho aqui projeção vertical do ponto A, projeção vertical do ponto B. Então, pela projeção vertical do ponto A e do ponto B, a linha e B', está passando a projeção vertical da reta, que eu chamo de R', certo? Então, a reta qualquer vai ter no espaço duas projeções. Assim como o ponto, né? A gente tem a projeção horizontal e vertical, a reta também vai ter projeção horizontal e vertical, ok? Observem. O que é, gente? A distância da linha de terra para A, aqui da linha de terra para B. É o valor de abscissa, afastamento ou cota, essa distância aqui. Hein? Da linha de terra até a projeção horizontal de A, da linha de terra até a projeção horizontal de B. O afastamento. Afastamento. Então, vejam que na projeção horizontal da reta, vai passar todos os valores de afastamento de todos os pontos que pertencem a essa reta. O que é a distância aqui da projeção vertical até a linha de terra?
Projeção vertical de A, projeção vertical de B, a linha e B'. É a cota. É a cota. Cota, muito bem. Então, pela cota dos pontos, vai passar a projeção vertical da reta, que eu chamo de R', certo? Quando a gente for traçar a épora, como é que nós vamos fazer? Vamos colocar os pontos A e B em épora, normalmente, igual como a gente aprendeu, certo? E aí eu vou ligar a projeção horizontal de A para a projeção horizontal de B. Assim eu encontro a projeção horizontal da reta, R. Ou seja, afastamento de A para afastamento de B, encontro R. Projeção vertical de A para projeção vertical de B, A' para B', eu vou encontrar a projeção vertical da reta, que eu chamo de R', ok? Então, a reta, ela tem duas projeções, certo? Eu quero saber, vocês olhando para cá, me digam uma coisa, em que diedros essa reta atravessa? Me digam aí. O que é que vocês acham? Primeiro. Primeiro, ela está só no primeiro diedro. Segundo, primeiro e o quarto, eu acho. Segundo, primeiro e quarto. Muito bem. Uma reta, gente, a reta qualquer, ela passa por 3 diedros diferentes, certo? Quando a gente for analisar a trajetória da reta, o que é trajetória da reta? É dizer por onde esta reta está passando, quais os diedros, quais os semiplanos, certo? Então, primeiro para os diedros. Uma reta, como é que eu sei os diedros? Eu vou olhar para os segmentos de reta, ou seja, para as partes da reta, e não para os pontos, certo? Então, se a reta estiver passando no primeiro diedro, eu vou ter projeção horizontal abaixo da linha de terra e projeção vertical acima. Por quê? Porque o primeiro diedro é afastamento positivo, cota positiva. Afastamento positivo eu leio para baixo, cota positiva eu leio para cima da linha de terra. Então, ó, projeção horizontal vai ficar abaixo, que é onde estão os afastamentos, e a projeção vertical vai estar para cima, que é onde estão as cotas. Segundo diedro, eu tenho o quê? Afastamento negativo, por isso que projeção vertical está acima da linha de terra, porque afastamento negativo a gente lê para cima, e cota positiva, por isso que projeção vertical está acima da linha de terra, porque a cota é positiva. Então, segundo diedro, as duas projeções ficam acima da linha de terra. Terceiro diedro é o contrário do primeiro. Então, ó, projeção horizontal acima, projeção vertical abaixo. Porque o afastamento é negativo e a cota é negativa. Então, afastamento negativo eu leio para cima, cota negativa eu leio para baixo. Então, terceiro diedro é o contrário do primeiro. Quarto diedro é o contrário do segundo, tá? As duas projeções ficam abaixo da linha de terra. Quarto diedro, a gente tem o quê? Afastamento positivo, cota negativa. Afastamento positivo eu leio para baixo, então projeção horizontal fica para baixo, e cota negativa também leio para baixo. Então, projeção vertical fica para baixo, ok? Então, olhando agora, vamos lá. Quais diedros essa reta atravessa? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Onde é que vai haver mudança de diedro? Quando as projeções da reta atravessam a linha de terra, certo? Quando as projeções da reta atravessam a linha de terra, vai haver mudança de diedro. Veja aqui, ó. Aqui, né? Quando a projeção horizontal atravessa a linha de terra, vai haver uma mudança de diedro. E aqui, quando a projeção vertical, vai haver outra mudança. Então, nós teremos 3 diedros diferentes. Primeiro, antes, aqui, ó, projeção vertical acima e projeção horizontal acima. Vai ser que diedro? O terceiro. Projeção vertical para cima é o quê? Cota positiva. Projeção horizontal acima é o quê? Afastamento negativo. Afastamento negativo. Segundo diedro,
certo? Segundo diedro. Depois, aqui no meio, nós temos o quê? Projeção horizontal para baixo, ou seja, afastamento positivo. Projeção vertical para cima, ou seja, cota positiva. Vai ser que diedro? Terceiro. Não. Primeiro, né? Primeiro. Primeiro diedro. Afastamento positivo e cota positiva é o primeiro diedro. E para finalizar, abaixo da linha de terra. Agora, as duas projeções. Projeção horizontal para baixo, ou seja, afastamento para baixo, ele é positivo. E projeção vertical para baixo, cota negativa. Vai ser que diedro? Que diedro? Afastamento positivo e cota negativa? O quarto diedro. Quarto diedro. Muito bem, quarto diedro. Então, essa reta, ela atravessa segundo, primeiro e quarto diedro, certo? Veja que onde vai haver mudança de diedro? Justamente onde as projeções atravessam a linha de terra, certo? Onde a projeção atravessa a linha de terra é justamente o valor de zero. Se aqui para cima, para a projeção horizontal, é negativo, na linha de terra é zero, para baixo é positivo. Então, quando é zero, significa que é um semiplano, justamente onde está atravessando de um diedro para o outro, quando a reta atravessa, né, um semiplano. Mesma coisa aqui. Se a cota está na linha de terra, significa que o valor dela é zero. Para cima, ela é positiva, para baixo, ela é negativa. Então, nós temos segundo, um semiplano, primeiro, outro semiplano e quarto diedro. Mais na frente, a gente vai entender quais são esses semiplanos. Agora, vocês, teoricamente, né, entenderam o que é reta qualquer, como colocar uma reta em épora, né, como colocar as projeções de uma reta e descrever a trajetória, certo? Quando vocês forem estudar a aula prática, né, assistir o vídeo da aula prática, não esqueçam de ir fazendo junto comigo lá a questão. Vamos entender agora o que são os pontos notáveis de uma reta. Pontos notáveis de uma reta. O que são esses pontos notáveis de uma reta? São pontos, podemos dizer que são pontos especiais, certo? São pontos que atravessam ou um plano horizontal ou plano vertical, ou bissetor ímpar ou bissetor par. Ou seja, são pontos da reta que estão atravessando o espaço nos planos que nós já conhecemos. Plano horizontal, plano vertical, plano do bissetor ímpar, plano do bissetor par, certo? Então, cada ponto que atravessa um desses planos, tá? É um ponto notável. Então, uma reta, ela vai ter 4 pontos notáveis, certo? Uma reta qualquer, ela tem 4 pontos notáveis. Vamos ver quais são eles. Ponto que eu chamo de traço. Traço H. Traço H é o ponto da reta que está atravessando o plano horizontal. Então, olhando aqui para essa imagem, ó, quando a reta objeto R atravessa aqui a plano horizontal, a gente conta aqui o traço H. Traço V, ponto da reta que está atravessando o plano vertical, certo? Aqui. Traço I, ponto da reta que está atravessando o plano do bissetor ímpar. E o traço P é o ponto da reta que está atravessando o bissetor par. Vamos entender um a um. Iniciando aqui falando traço vertical. Traço vertical, mais uma vez, é o ponto da reta, certo? Aqui é a minha reta objeto. Ela está atravessando o espaço aqui no plano vertical, certo? Então, este ponto da reta tanto pertence à reta quanto pertence ao plano vertical. Qual seria a característica desse ponto? O que a gente pode dizer sobre esse ponto? Em relação a abscissa, afastamento e cota. O que a gente pode dizer? Quem lembra da aula passada?
Qual a característica de um ponto que pertence... Pode falar. É igual a zero a cota, ainda, no caso? Cota não. Não, afastamento igual a zero. O afastamento desse ponto vai ser igual a zero. Muito bem. Por que o afastamento desse ponto é zero? Porque a projeção horizontal dele vai estar na linha de terra. Vejam, está aqui o ponto, né? Então, raios projetantes partem do infinito, vai inserir no ponto e projetar ele onde? Na linha de terra. Lembra da aula passada que eu falei? Sempre que um ponto pertencer ao plano vertical, ele tem afastamento zero, né? Então, se o ponto V está atravessando aqui o plano vertical, então a projeção horizontal dele está na linha de terra, ou seja, o afastamento de V sempre vai ser zero, certo? A cota, se estiver passando no semiplano vertical superior, vai ser positiva. Se estiver passando no semiplano vertical inferior, a cota vai ser negativa. E a abscissa tanto faz, ok? Então, característica de V sempre vai ser o quê? Afastamento zero. Porque a sua projeção horizontal vai estar na linha de terra, coincidendo com o V0. Qual a característica do traço H? Traço H é o ponto da reta que está atravessando o plano horizontal, certo? Traço H é o ponto da reta que está atravessando o plano horizontal. O que a gente pode falar sobre ele? O que é que vocês acham? A H sempre vai ter o quê? Cota zero. Cota zero. Por que a cota de H sempre vai ser zero? Porque a projeção vertical dele vai estar na linha de terra. Ou seja, do traço H, projeção vertical, que é o quê? O H', sempre vai estar na linha de terra, certo? Então, traço vertical sempre tem afastamento zero, traço horizontal sempre tem cota zero. Se a reta atravessar o espaço no semiplano horizontal anterior, o afastamento de H vai ser positivo. Se for no semiplano horizontal posterior, o afastamento vai ser negativo. Ok? Agora vamos entender bissetor ímpar e bissetor par. Primeiro, bissetor ímpar. Qual a característica de um ponto que pertence ao bissetor ímpar? Quem lembra? Lembrou não, aula passada? Vamos lá. O que é o traço I? É o ponto da reta que está atravessando o bissetor ímpar. Então, esse ponto tanto pertence à reta quanto ao bissetor ímpar. Qual é a característica de um ponto que pertence ao bissetor ímpar? Ele tem valor de afastamento e cota iguais e sinais iguais. Que em ébora, as suas projeções são simétricas, certo? E sempre vai ter projeções simétricas. Em relação ao bissetor par, o ponto P é o ponto da reta que está atravessando o bissetor par. Qual a característica dele? Afastamento e cota com valores iguais e sinais contrários. Isso, sinais diferentes. O que vai acontecer com as projeções em ébora? As projeções são coincidentes, certo? Vamos agora ver como encontrar o traço V, H, o I e o P, né, com a reta, né, através das suas projeções em ébora. Então, o traço V. Gente, esse slide tem aqui, ó, 1, 2, 3, é o passo a passo, certo? Então, primeira coisa, encontrar o V. V sempre vai ter o quê? Afastamento zero. Como é que eu encontro afastamento zero? Quando a projeção horizontal da reta atravessa a linha de terra. Então, aqui, ó, neste ponto, o afastamento é zero. Para me encontrar, o segundo passo é encontrar a cota de V, né? Segundo passo é encontrar a cota de V. Então, eu prolongo a linha de chamada até encontrar o R', certo? Traço H. Terceiro passo, encontrar agora o traço H. H sempre tem o quê? Cota zero, né? Então, cota zero é quando a projeção vertical atravessa a linha de terra. Então,
Lembrem disso, a galinha sempre está na linha de terra. Pode pensar como galinha mesmo, não tem problema não, certo? A galinha sempre está na linha de terra. É bom que vocês não esquecem. Para me encontrar o quarto passo é o afastamento de H, é só prolongar a linha de chamada até encontrar o H, ok? Quinto passo, encontrar o ponto P. Qual a característica de P? Afastamento e cota com valores iguais, sinais contrários, ou seja, em EPRA são coincidentes. Como é que eu encontro projeções coincidentes? Quando as duas projeções se cruzam, ou seja, quando R e R' se cruzam, eu encontro aqui, ó, P coincidente com P', certo? Projeções coincidentes. Sexto passo, prolongar a linha de chamada para encontrar o valor da abscissa, certo? A abscissa do ponto P. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para o ponto I. Gente, o ponto I ele é um pouco mais complicado. Por quê? Qual a característica de I? São o quê? São valores iguais, sinais iguais. Quem é são coincidentes. É muito complicado eu olhar para esta reta e encontrar projeções coincidentes, projeções simétricas, né? Desculpa, ponto I são projeções simétricas. Como é que eu olho para a reta e eu sei o local exato em que uma projeção está afastada da outra com a mesma distância, né? Essa daqui até que tá fácil. A gente tá vendo que tá por aqui. Mas tem outras retas que é muito complicado. Então, por isso, para encontrar o ponto I, a gente vai precisar de um ponto K. Este ponto K não pertence à reta, mas ele está situado no bissetor ímpar, ou seja, vai ser um ponto auxiliar que vai me ajudar para eu encontrar o ponto I, certo? Lembrando, por que K não pertence à reta? Porque apenas uma de suas projeções que está situado sobre a reta. Se ele pertence a esse, K teria que estar, ó, sobre R, e não está, tá vendo? Não está. Então, primeira coisa, ó, passo a passo mais uma vez. Primeira coisa, colocar K' sobre R', em qualquer lugar da reta. Qualquer lugar, cada pessoa aí vai colocar o ponto K num canto diferente e vai encontrar o ponto I no mesmo canto, certo? Então, eu coloquei K' sobre R', né? Sobre a projeção vertical. Segundo passo, passar o K simétrico, ou seja, a linha de chamada, a mesma distância da linha de terra para K' vai ser a mesma distância da linha de terra para K. Então, fiz simétrico, K e K', né? Terceiro passo, botar o K simétrico a K', lembrando que não pertence à reta. E agora, ó, o quarto passo vai ser traçar a reta auxiliar de K até H'. Eu vou ligar K, que foi simétrico a K', até H'. Quando eu passo essa reta auxiliar, que ela atravessa a projeção horizontal da reta, eu encontro aqui o valor do afastamento de I, certo? Ó, quarto passo, ligar K a H', tá aqui o 4. Quinto passo, encontrar I. Depois, prolongo a linha de chamada até a outra projeção da reta, projeção vertical, encontro o sexto passo, abscissa, sétimo passo, afastamento, ou no caso, cota do ponto I, certo? Então, independente do local que você colocar K', você vai encontrar o ponto I no mesmo canto, certo? Eu posso também colocar K sobre R e fazer K' simétrico, certo? Colocar K sobre R em qualquer local da reta, qualquer local, faço simétrico K'. K' eu vou ligar para V. A diferença é essa, que K' eu ligo para V. Quando eu ligo K' para V, eu encontro o valor da cota, né, do ponto I. Só prolongar a linha de chamada, eu encontro a abscissa e afastamento de I, ok? Olhando assim, parece ser complicado, mas vocês vão ver lá, quando vai fazendo o exercício, que não é. É muito simples. É só um passo a passo mesmo, que só basta seguir que vocês vão encontrar. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta?
A senhora vai disponibilizar um livro um vídeo com exercício e outro com assunto da aula, que nem foi na passada. Já Tá botei, lá. já coloquei de manhã, eu acho. Já cadastrei a tarefa também. São 2 tarefas, tá, gente? São 2 questões. Vocês vão responder uma e encaminhar, depois responde a outra em outra folha e encaminha. São 2 fotos, certo? Cada um vocês fazem numa folha. Ok? Cada uma vale ponto. Ó, depois que a gente encontra os traços, a gente pode classificar o traço horizontal e o vertical. Apenas eles 2 que a gente classifica. O traço do bissetor ímpar e do bissetor par, a gente não classifica, certo? Vamos lá. Traço vertical, traço V. Como é que eu classifico ele? Traço V sempre não tem afastamento zero, né? Traço V sempre tem afastamento zero. Então, eu classifico ele de acordo com a cota. Se a cota de V for positiva, para esse exemplo aqui é V positivo, né? Porque está para cima. Então, vai ser traço vertical superior, certo? Se, no caso, a cota fosse negativa, estaria V' para baixo. Cota negativa seria traço vertical inferior, tá? Agora, o traço H. H sempre tem o quê? Cota zero. Então, eu classifico ele de acordo com o afastamento. Se o afastamento for positivo, no caso, para esse exemplo aqui da questão, ó, o afastamento é positivo. Então, vai ser traço horizontal anterior. Se o afastamento for negativo, ou seja, o H estaria aqui para cima da linha de terra, então seria traço horizontal posterior. Para que serve? Para que eu classifico? Porque, ó, se for traço vertical superior, significa que a reta está atravessando o semiplano vertical superior. Se for traço vertical inferior, a reta vai estar atravessando o semiplano vertical inferior. Se for traço horizontal anterior, a reta vai estar atravessando o semiplano horizontal anterior. E traço horizontal posterior, a reta vai estar atravessando o semiplano horizontal posterior. Então, lembram aqui, né? Lembram aqui lá da trajetória da reta? Então, ó, lembram que eu falei que quando houvesse mudança de diedro, seria o local dos semiplanos? Então, é justamente isso. Voltando para aquela questão, ó, a reta atravessa segundo, aí o traço V, nesse caso aqui, é V o quê? Como é positivo, é V superior. Então, segundo diedro, semiplano vertical superior, depois primeiro diedro, aí eu venho aqui em H. H vai ser o quê? Como afastamento, ó, é positivo, então vai ser semiplano horizontal anterior, HA, certo? Então, primeiro diedro, semiplano horizontal anterior e quarto diedro. Lembrando, quarto diedro é infinito, segundo diedro vai ser infinito. O único que não é, né, é a porção útil da reta que a gente chama, é o primeiro diedro, é esse que é delimitado. Então, quando for descrever a trajetória da reta, vocês colocam os diedros, pode ser do jeito que está aqui, os diedros e os classificação dos traços ou os semiplanos. Então, a reta aqui eu venho. Segundo diedro, semiplano, vertical superior, depois primeiro diedro, semiplano horizontal anterior e segue no quarto diedro, certo? Onde é que vai ver mudança de diedro? Sempre no traço V e no traço H, que é justamente quando as projeções atravessam a linha de terra. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Teve um cara aí que fez uma pergunta no chat. No chat, espera aí que eu olho já. Então, gente, lá no exercício, na aula que eu gravei, tem essa questão aqui, certo? Que eu fiz, né? Coloquei os pontos A e B e E para tracer a reta, descrever a trajetória e encontrou os 4 pontos notáveis, certo? É desse mesmo jeito que vocês vão fazer as atividades que estão lá no SIGA, certo? Mesma coisa, só vai mudar os pontos. A e B, aí um é C e D, outro é E e F, certo? Deixa eu parar a apresentação aqui para me olhar o que foi a pergunta.
É isso aqui, Leonardo? A tarefa, estudo do ponto, estava com validade até dia 5. Gostaria de saber se ainda é possível entregar. Leonardo, você não entregou? O que aconteceu? Leonardo? Trabalhando semana inteira. Trabalhar com o quê? Trabalha viajando, é? Faz o seguinte, se você me enviar amanhã para o e-mail, eu considero. Agora tem que ser amanhã. Professora, não tem como deixar até o sábado nada, atividade, porque também eu trabalho e só tenho mais um tempinho no sábado. Realmente tem. Sim, as atividades de expressão, vocês querem que eu deixe sempre até o sábado? Isso, no menos sábado até a noite, que a pessoa faz, entendeu? Tem mais tempo para fazer. Tá certo. Eu vou... Essas do SIG eu vou editar e vou deixar até o sábado. Eita, todo mundo trabalha o dia todo agora. Pronto, eu vou deixar até o sábado, para vocês terem mais tempo, certo? Obrigado, professor. Professora, Agora, as atividades essa do ponto, ficaram boas, qualidade da foto, como foi? Teve umas tá dentro dos critérios. Vocês vão ver quando eu começar a corrigir, que amanhã eu já dei uma olhada, né? Mas não corrigi, não coloquei as notas. Eu vou corrigindo e eu coloco sempre uma observação. Se tiver tudo ok, eu boto um parabéns. Se não tiver, eu digo, errou isso. Aí vamos supor que não está boa a imagem. Eu digo, melhora a imagem, melhora a qualidade, faça isso, certo? Amanhã só que eu vou ter tempo para iniciar as correções, que eu recebi até a sexta-noite, né? Final de semana não dá, com 2 meninos não dá para fazer nada. E hoje foi o dia de aula. Manhã, tarde foi reunião e agora aula de novo. É só amanhã que eu corrijo. Inicio, né, as correções. Sim, tá bom. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Sim, Leonardo. Quem foi que não entregou? A de ponto. Só Leonardo. Quem mais não entregou? Bom, Leonardo, então você envia amanhã para o e-mail, certo? Amanhã você envia para o meu e-mail, que eu recebo ainda. Meu e-mail, vou digitar aqui. danielformiga@ufesa.edu.br. Eita, o FESA ficou sem um A. Nada não, tu sabe, não é possível. Certo? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. A aula hoje é para ir até 10h20. Já está no SIGA, tanto a aula teórica de novo, né? Explicando isso que eu expliquei agora, como a aula prática. Então, se vocês quiserem aproveitar que vocês trabalham, vocês já podem ir assistindo, certo? Já podem ir assistindo e escrevendo, né? E respondendo pelo menos aquela questão que eu fiz lá no exemplo. Tiago, eu posso... O que foi, Tiago? Você não entregou também? Por quê? Não, ele entregou a atividade certa, foi o que ele falou aí. Ele entregou a atividade, sabe? Enviar também, ele botou Tiago de Jesus. Eu posso enviar também. Thales, professora, só uma dúvida. Eu entreguei, mas pensei que era aquela do vídeo. Aí o pessoal falou que eram outras questões. É isso mesmo? Isso mesmo. A do vídeo, eu não quero que vocês me entreguem, porque está lá feita, certo? É a atividade lá nas tarefas no SIGA. É a tarefa, você vai lá no SIGA, vai ver a tarefa, é uma questão do livro, era a questão 1 e 4 do livro, que vocês faziam na mesma folha. Não tinha encontrado o caderno letrado na minha cidade, tinha acabado. Você procurou onde, Tiago, esse caderno, papel milimetrado? Você foi em livraria? Em livraria sempre tem. Realmente, se não tiver, você pede para alguém trazer de outra cidade.
certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reabrir a atividade de vocês de ponto só amanhã, certo? Eu vou reabrir. Quem não enviou, enviar amanhã pelo Cigarra. Não mande mais para o meu e-mail, certo? Eu vou reabrir só amanhã, só o dia de amanhã, ok? E aí vocês fazem a atividade. A do Cigarra não é a atividade do vídeo, é a do Cigarra. Vocês vão refazer e me enviar amanhã, certo? Ok? Thales, eu vou deixar aberto até amanhã de meia-noite, viu? Vai ficar o dia inteiro amanhã aberto essa atividade. Eu vou abrir agora e vou deixar até amanhã, certo? Vou ver aqui se pode, eu acho que pode. Reabrir. Professora, a respeito da atividade dessa semana, você quer que as retas sejam feitas de cores diferentes para facilitar a correção? Quer que o quê? As retas que a gente vai fazer, tipo R e alta reta, você quer que seja de cores diferentes? Não precisa, porque vocês vão fazer de grafite. Aí não pode deixar que eu já estou fazendo como eu já estou acostumada. É grafite, vocês não podem usar caneta para responder as questões, porque se errar, não tem como apagar. Então, pode usar de grafite. Ok? Mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer isso. Eu vou reabrir a de ponto agora, até amanhã, meia-noite, certo? Para entregar, quem não entregou. E vou editar as outras lá de retas para entregar até o sábado, certo? Para evitar isso de estar reabrindo. Agora, é só hoje, só de ponto que eu vou reabrir, certo? A partir de agora, não tem mais isso, ok? Então, vocês têm o resto da noite ainda para estudar, para assistir os vídeos. Quem não fez as questões de ponto, vá logo fazer para poder entender as de retas, certo? Quem não assistiu os vídeos, tem que assistir, porque só isso daqui não dá para entender. Tem que ir principalmente para a aula prática. E para praticar, né? Então, quando forem assistir o vídeo da aula prática, assistam e façam a questão. Não assistem e dizem, isso é fácil, eu sei fazer. Porque na hora que vai fazer as outras, a pessoa não sabe. Façam a questão. Mas esses vídeos que eu posto é só para vocês aprenderem, certo? O que vale ponto é lá a questão lá de CGA, que é diferente do vídeo. Leonardo. Pode sim, Leonardo. Compartilhe. Ai, meu Deus. Do jeito que tá aí, Leonardo, você minimiza e abre a sua atividade, a sua... Não tá aparecendo, não. Tá digitando aí, é esse o exercício. Não, tá aparecendo a sua tela do Google Meet. Do jeito que tá aí, já tá compartilhado. Você vai minimizar o Google Meet e parou a apresentação. Eu não tenho nenhum aqui no meu computador, eu não baixei. Pronto. Não, esse exercício aqui é o da aula, certo? Não é para me entregar esse. O que é para me entregar é a questão 1 e a questão 4 do livro. Eu acho que é página... Eita, eu não lembro, tem que olhar no cigarro. 32, né? Página 32. Não, esse daí é o da aula, esse daí é só para aprender. Foi o que eu fiz, né? Gravei o vídeo em cima dele, é só para aprender. Como chama o livro? Esse livro eu coloquei em Siga A já, acho que tá desenho 1.
Na primeira aula, no primeiro dia de aula. Procura lá, tem desenho 1 no cigarro. Certo? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ela não tá no grupo da sala, não? Tá não, tá no grupo não, ele disse. Pois ele tá no grupo, rapaz. Então, gente, deixa ele mandar o link aí, só para vocês que não entrar no grupo entrar. Pronto. Foi isso. Tenham uma boa noite. Vão assistir os vídeos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A senhora vai aumentar, né? Até sábado. Vou aumentar até sábado. Ok. E vou abrir o de ponto até amanhã. Mais alguma dúvida? Não? Ninguém responde, então... Eu não. Boa noite, certo? Vão assistir os vídeos agora. Quem não fez esse ponto vai fazer. Tchau. Boa noite. Boa semana. É mesmo. Feliz Dia das Mulheres, né? Para todos que estão aqui na aula.